Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão aí esperando, né, o programa Cidade em Foco com JC Cássio? Eu também estou esperando, mas enquanto a gente espera, vamos falar um pouquinho sobre esporte, pode ser? Bom, vamos começar falando das decisões dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Nós tivemos um final de semana de muita emoção, com títulos importantes, com provocações entre rivais e também tivemos até confusão generalizada dentro do campo. Nós iremos mostrar as imagens para vocês. Começando, claro, falando sobre o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, o Flamengo é o campeão de 2026. O título veio em uma final muito equilibrada contra o Fluminense, depois de um empate sem gols no tempo normal. A decisão foi para cobranças de pênaltis e o rubro-negro levou a melhor, vencendo por 5-3. Os pênaltis foram muito bem batidos, né? Teve que ir para as alternadas. E nas alternadas, o goleiro Rossi do Flamengo apareceu, defendeu a cobrança e decretou mais um título para o Flamengo. E esse título também marcou a estreia do novo técnico do Flamengo, o português Leonardo Jardim, que ele foi apresentado na última quinta-feira. Então, para você ter uma ideia, ele precisou apenas de 3 dias para levantar a sua primeira taça no comando do clube carioca. Tem gente que passa a vida no time e não consegue ser campeão. O Leonardo Jardim precisou apenas de 3 dias. Jardim chegou ao Flamengo após a demissão de Felipe Luiz, que a gente já repercutiu aqui no programa, que ele havia sido desligado do cargo mesmo depois da goleada sobre o Madureira por 8-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-0, mesmo assim foi demitido o Felipe Luiz, o treinador português. Já assumiu a equipe na final agora contra o Fluminense e conquistou seu primeiro título logo à beira do campo. E durante a apresentação, o Jardim também comentou sobre aquela declaração antiga em que ele havia dito que só treinaria o Cruzeiro aqui no futebol brasileiro. Não foi bem isso, né? Está treinando o Flamengo agora. O técnico reconheceu que foi infeliz na fala e explicou que o contexto na época era diferente. Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu vos disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser, eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Bom, tá aí, né? Leonardo Jardim apresentado e campeão já na primeira semana. Que semana movimentada para o português Leonardo Jardim, né? Em São Paulo, o Palmeiras também fez a festa. O Verdão venceu o Grêmio Horizontino por 2-1 lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, e conquistou o título do Campeonato Paulista. Como já havia vencido o primeiro jogo da final por 1-0, o Palmeiras confirmou a conquista no placar agregado, na soma. Teve muita chuva nesse jogo lá em Novo Horizonte. E como não poderia faltar, a conquista também veio com uma provocaçãozinha ao rival Corinthians. Nessa postagem nas redes sociais, torcedores e jogadores do Verdão relembraram aquele lance polêmico do clássico contra o Corinthians, quando o meia Andréas Pereira foi flagrado raspando o gramado ao lado da marca do pênalti, momentos antes do Memphis Depay, atleta do Corinthians, desperdiçar a cobrança para a sua equipe. Tá aí a provocação. E um conteúdo bem interessante também, que eu queria passar pelo menos um trechinho para vocês aqui, foi que o Paulistão deu uma aula, viu, de comunicação nesse Campeonato Paulista. Parabéns aí
para as pessoas que fazem parte aí da organização do Campeonato Paulista, colocaram o microfonezinho do Vitor Roque, atleta do Palmeiras, para a gente ver um pouquinho dos bastidores. O que jogador fala durante a comemoração do título? Vamos ver um pouquinho desse vídeo que foi produzido pelo Paulistão? Vamos acompanhar. Dale, hermanito. Bebel falou para nós deixar a taça lá e ir deslizando depois. Eu também achei. Foi nada. O goleirão espalmou a bola ali e já era. Pode correr, viu? Isso aqui corre Só um pouco. Mas teu GPS deve ter batido uns 15 km. Será? Uns 10 deve ter batido. Obrigado, viu? Presidente, obrigado. Feliz Dia das Mulheres, viu? Feliz Dia das Mulheres. Então, parabéns. Muito obrigado, abençoe, viu? viu? Amém, Parabéns. Deus abençoe. Então, parabéns. Obrigado, viu? Parabéns. Feliz Dia das Mulheres, viu? Feliz Dia das Mulheres. A presidente vai passar aí, ó. Ah, de graça, mano? Ô, tá soltando o bagulho aí, filho. Meu pé, ó. Você vai levantar o troféu? Não. Tome. Tá aí, né? Bem interessante esse material produzido pelo Paulistão e o Vitor Roque desejando Feliz Dia das Mulheres para as mulheres que participaram aí da premiação. Lembrando também que é uma mulher presidente do Palmeiras, que é a Leila Pereira, né? Mais um título para Abel Ferreira, mais um título para o Palmeiras do Campeonato Paulista, tá bom? Em Minas Gerais, o Cruzeiro conquistou o título do Campeonato Mineiro após vencer o Atlético por 1-0. O gol foi de Caio Jorge, jovem estrela, né, que vem despontando aí no futebol brasileiro. Mas o que era para ser apenas festa acabou terminando em cenas lamentáveis que a gente está podendo acompanhar neste momento, porque após o apito final, os jogadores dos dois times se envolveram em uma grande briga dentro de campo. Para você ter uma ideia, a súmula da partida registrou um número impressionante de punições. Foram 23 expulsões e 32 cartões distribuídos pelo árbitro Matheus Candansan. 23 expulsões e 32 cartões no total distribuídos. Segundo o relato do juiz, a confusão começou em uma dividida entre o goleiro Everson, do Atlético Mineiro, e do meia Christian, do Cruzeiro. Então, a partir deste momento, reservas e titulares dos dois times entraram na briga que logo se espalhou por todo o campo. E por isso o árbitro decidiu encerrar a partida diante das cenas de agressão generalizada. Uma nota triste, né, nessa final, nesse grande clássico que é Cruzeiro e Atlético Mineiro, que no final das contas deu o time celeste, Cruzeiro campeão mineiro. E em Santa Catarina a história foi escrita pelo Barra. O clube, que é de Itajaí, conquistou pela primeira vez o campeonato catarinense. Mesmo com a derrota por 1-0 para a Chapecoense lá na Arena Condá, o Barra ficou com a taça por causa da grande vantagem que construiu no primeiro jogo da final, quando venceu por 3-1. E esse resultado garantiu um feito histórico para o clube, que disputou a sua primeira final estadual e já levantou o troféu logo na estreia da decisão. Parabéns para o Barra, parabéns pelo campeonato. Tá aí as imagens também que a gente mostrou para vocês. É sempre legal histórias sendo mostradas aqui na nossa telinha, a gente viver essa história. Então foi bem interessante essa vitória do Barra também lá em Santa Catarina. E na Bahia, quem venceu foi o Bahia. Celebrou mais um título estadual. Eles venceram o Vitória por 2-1, de virada, viu? De virada, e com isso conquistaram o bicampeonato baiano de forma invicta. A campanha teve 9 vitórias e 2 empates. E aqui pra gente, mesmo assim, tem gente reclamando do técnico Rogério Ceni. Você vê, né? Os caras não perderam nenhum jogo. Mesmo assim, estão na banca com o professor, porque não conseguiu se classificar para a Libertadores, ficou no meio do caminho, né? Perdeu para o O'Higgins, a gente mostrou aqui até para vocês essa derrota do Bahia, mas venceu o campeonato baiano. E isso não acontecia, vencer de maneira invicta, há 44 anos, meu amigo. A idade do JC um pouquinho, né? O JC deve ter um pouquinho mais que isso, né? Então, 44 anos isso não acontecia.
O meia Everton Ribeiro comemorou bastante a conquista, ex-Flamengo, vocês lembram dele, né? Esse foi o 4º título invicto da carreira do camisa 10, que também já havia levantado troféus sem derrotas por Coritiba, Cruzeiro e Flamengo. Quarto time diferente que ele conquista essa marca. Grande jogador, Everton Ribeiro, grande contratação do Bahia, saiu do Flamengo recentemente, foi multicampeão por lá, participou daquele time histórico de 2019 e agora venceu o Campeonato Baiano pela equipe do Bahia de Rogério Ceni. Parabéns para o Bahia por mais um título. E fechando o giro pelos estaduais, claro que vamos falar do nosso, né? Vamos falar do futebol alagoano. O CRB foi o campeão alagoano de 2026, mais uma vez. O Galo da Praia empatou com o Asa no último final de semana, mas como havia vencido o primeiro jogo da final por 3-0 lá no Rei Pelé, ficou com a taça da competição. E esse foi o 5º título seguido do CRB no Campeonato Alagoano. 5 vezes CRB e mais uma vez em cima do Asa de Arapiraca. E para comemorar a conquista, o clube realizou uma ação bem legal, bem especial lá na Orla de Maceió, que teve a presença do mascote Malvadão, teve a presença das 5 taças conquistadas em sequência pela equipe. Muitos torcedores regateanos se fizeram presente para tirar foto, para fazer stories para as redes sociais. Também teve banda ao vivo, né, fazendo a animação da galera. Teve a presença também de várias pessoas interessantíssimas. Então, parabéns pela ideia que teve o CRB. E lembrando, tá, que o CRB já veio aqui no passado recente, né, trouxe as taças, muito provavelmente deve trazer também as taças aqui para São Miguel, em outro evento, em novo evento da Embaixada, no qual a gente manda um grande abraço. E tá aí, né? O CRB campeão mais uma vez. Falta só 4 agora para alcançar a equipe do CSA em números de taças do Alagoano. Já o Asa, o sentimento é de frustração por mais um vice-campeonato, mas também de confiança no trabalho realizado ao longo da temporada até então. Agora o foco vai ser mudado. Vai para a Série D do Campeonato Brasileiro. A missão é simples, né? É fazer uma boa campanha e buscar o acesso para a Série C do ano que vem. Lembrando que ano passado foi no último jogo que o Asa não conseguiu se classificar. A CBF, por sinal, já divulgou até os grupos da competição e em 2026 terá uma grande mudança. O torneio passa de 64 equipes para 96. Olha só, de 64 para 96, aumentando o número de jogos e também a duração da disputa. E os times, como é que foram divididos? Os grupos. Bom, eles foram divididos em 16 grupos regionalizados com 6 equipes cada, tá bom? Então, para otimizar o tempo, as viagens, os gastos, são regionalizados pelo menos nesse primeiro momento. Os 4 primeiros de cada chave avançam para a fase do mata-mata, tá bom? O Asa está no grupo A10, preste atenção, grupo A10, e está do lado dos clubes baianos Jaicuipiense, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense. Todos esses da Bahia, além dos times alagoanos que também estão na Série D, o CSE e o CSA, que acabou sendo rebaixado ano passado, né? E esse ano vai jogar a Série D. Então tá esses 6 times no grupo A10. Na competição, 6 times vão garantir o acesso para a Série C de 2027, os 4 semifinalistas e os 2 vencedores de um novo playoff que foi criado pela CBF. Então vai ter tipo uma repescagem, os 4 semifinalistas já estão garantidos de cara ano que vem na Série C e os vencedores desses playoffs também conseguem mais outras 2 vagas para a Série C. Bom, legal, bacana, né? Que dá uma movimentada aí nas equipes e dá uma esperançazinha maior, né, para os times conquistarem esse lugarzinho na Série C, certo? Finalizando, hoje tem jogo, tá? Hoje tem jogo pela Libertadores, terceira fase, a partir das 21h30, o Botafogo enfrenta a equipe do Barcelona de Guayaquil, no Rio de Janeiro, mais precisamente do Newton Santos. Lembrando, tá? O primeiro jogo foi 1-1. Quem vencer o jogo de hoje leva a classificação e vai para a fase de grupos. Pelo Brasileirão, rodada 5, a partir das 21h30, Mirassol enfrenta a equipe do Santos com Neymar, será? Bom, amanhã a gente fala para vocês, tá certo? E pela Copa do Brasil teremos 3 jogos, viu? Esses 3 jogos serão válidos pela terceira fase. Às 19h, Português enfrenta a equipe do Avaí. Às 19h30, Joinville enfrenta a equipe do São Bernardo. E às 21h30, a Ponte Preta enfrenta o Guarani de Bagé, que é do Rio Grande do Sul.
sem nenhum critério, tá? Quem vencer leva empate e vai para os pênaltis. Jogos muito emocionantes teremos esta noite, teremos Champions League, teremos jogos nos campeonatos internacionais também para vocês. E, claro, todos os destaques a gente traz amanhã, tá certo? Nesse bloquinho de esportes, ok? Daqui a um minutinho, viu? Tem programa Cidade em Foco. Um abraço para vocês, muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta. Conta um minutinho e o Cidade em Foco com JC Nicásio estará no ar. Bom dia para vocês e bom dia, JC!